Glória a Deus. Quando o pastor Davi me convidou, no dia que ele me convidou, na hora, o Senhor disse assim, eu disse, mas o Senhor disse assim, fala sobre regresso ao princípio. Eu disse, mas regresso ao princípio? Eu nunca vi nada parecido. Anotei e fui para o joelho. E Deus começou a dar as palavras, dar palavras e palavras, e deu. E hoje nós queremos falar alguma coisa sobre regresso ao princípio. Mas o tema de hoje é o querigma. Acho que é o número 3 da apostila. Querigma. Querigma, né? Regressar ao princípio é dar meia volta. Na nossa jornada espiritual, quem nunca chegou num ponto da vida? Acharam? 3, número 3? Terceira opção. Ponto 3. Deixa as irmãs subir. Glória a Jesus. Mais para frente um pouquinho. Querigma. Está escrito isso, né? Então, o que é regresso ao princípio, que Deus falou para mim? Regressar ao princípio é chegar num ponto da nossa vida e pensar assim, opa, o que estou fazendo? Como estou fazendo a obra do Senhor? Para quem que eu estou fazendo? É para alimentar meu ego? Nós ouvimos a história de Caim e Abel aqui. Ou estou fazendo para o Senhor? E como estou fazendo? O Senhor tem se agradado? Então, regressar ao princípio é chegar nesse ponto X. E quando nós, irmãos, reconhecemos que nós chegamos num ponto X, que daqui para frente não dá mais para ir, nós temos que regressar e começar tudo de novo. Mas quando nós chegamos nesse ponto, é o momento que o Senhor começa a nos confrontar. É o momento que o Senhor começa a falar ao nosso coração, porque quando nós descobrimos que chegamos a um determinado ponto na nossa vida e não estamos de acordo com a palavra, então estamos reconhecendo que temos que descer do nosso pedestal e reconhecer a divindade de Deus, a grandiosidade de Deus. Lembrar de onde viemos, lembrar que Deus é Deus. É descer um degrau e dizer, Deus, eis-me aqui, quero começar de novo. Isso é o segredo da grande vitória espiritual na nossa vida. Glória a Jesus. Então, o regresso ao princípio é dar meia volta e voltar na nossa jornada espiritual. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes, caminhos, indecisões na nossa vida e nós acabamos nos perdendo no processo. Muitos se perdem no processo, chegam a um determinado ponto e dizem assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou parar. Mas aquele que reconhece, que reconhece, não, da onde que eu vim? Eu só estou um pouco fora do caminho, né? Mas está reconhecendo que precisamos da misericórdia de Deus para dar continuidade, para entrar no propósito de Deus, para entrar no caminho de Deus, para entrar na vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vê se eu consigo. Esse púlpito aqui foi feito para gente grande, né? Me disseram que eu era grande. Mas imaginando que, meu Deus, como parecia que eu era tão grande. Eu disse, não, sou pequenininha. A outra irmã, eu cheguei lá,
Parece que a irmã era tão grande. Mas esse púlpito foi feito para gente grande e fiquei atrás. Glórias a Deus. Eu quero falar um pouco sobre o Bereshit. Lá em hebraico está escrito assim: Bereshit bara Elohim. Num princípio criou Deus. Mas eu vou concluir esse versículo aí. 1:1 de Gênesis. Acho que vou ficar nesse ali mesmo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Num princípio, numa era, num começo, num topo, numa cabeça. Rosh vem da raiz, é a raiz de Bereshit, Rosh que quer dizer cabeça. Bereshit, Rosh, na cabeça, num topo, numa era. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus começa a reformar a terra. Deus começa a criar, dar nova forma para a terra. E Deus não teve dificuldade de ver, de avaliar a terra e ver que a terra estava sem forma e vazia. Amados, primeiro Deus dá forma para aquilo que está vazio. Depois Ele enche. Primeiro Deus liberta, Deus transforma, Deus tira todas as impurezas, Deus limpa dos pecados, Deus purifica. Deus restaura aquele homem derrotado, aquele homem destruído, aquele homem que para ele não tem mais jeito. Deus diz: vem cá que eu vou te limpar, eu vou te encher, e tu serás um vaso, tu serás um instrumento, porque eu tenho um propósito contigo na terra. Aleluia. Deus fez assim comigo e com você. Glória a Jesus. Alguns que já me ouviram sabem que eu era alcoólatra. Eu casei, comecei a beber depois de casada. Comecei com depressão profunda, comecei a beber, ficar muito sozinha em casa. Meu marido trabalhava o dia todo, à noite ia para a faculdade. Eu tinha uma filha desenganada da medicina e comecei a beber. Mas um dia Deus olhou para mim e disse: chega. Glórias a Deus. Então Deus pega aquela pessoa que está sem forma, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, e Deus limpa e faz um vaso novo. Aleluia. E enche. Oh, aleluia. Porque o crente tem que estar cheio da presença de Deus. O cristão tem que estar cheio da glória de Deus. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos estar cheio. Nós vamos falar mais para frente da glória de Deus. Aleluia. Bereshit bara. Esse bara é uma criação somente por Deus. O que Deus criou é somente Deus pode criar. Bereshit bara. Então, ali, Bereshit bara Elohim quer dizer: eu crio na maneira que eu falo. Então, quando Deus fala, a palavra de Deus, o poder de Deus, Ele cria, Ele transforma, Ele reforma pelo poder da palavra. Glória a Jesus. Vou pegando os tópicos aqui, porque senão eu estou falando para a irmã. Se eu não obedecer aqui, daqui a pouco eu pego uma linha, vou embora e não sei não voltar. Glória a Jesus. E nessa construção,
A ação tríade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, restaura toda essa estrutura que nós conhecemos como céu e terra. Glória a Jesus. Porque Deus tinha propósito. E quando fala céu e terra, Deus fala da totalidade. E Deus viu que era bom. E Deus concluiu a obra e disse: e eis que é bom. Glória a Jesus. No sexto dia, Deus forma o homem do pó da terra. Eu já falei que geologicamente existe pelo menos 200 tipos de terra, de barro, terra. E só 8 servem para fazer utensílios, vasos e coisas assim. Mas Deus pega o pó da terra, aquilo que não presta para nada. O pó da terra, aquilo que a gente põe na palma da mão e a gente assopra. E quando a gente sopra, aquele pó, ele desaparece. Esse pó, que no hebraico quer dizer afar, Deus pega esse pó e forma o homem. E quando Deus formou o homem, Deus chamou de Adão. Deus não chamou de Pedro, nem de Tiago, nem de João, chamou Adão. Por que Adão? Adão quer dizer pó. Adão quer dizer terra, quer dizer solo, quer dizer nada. Quando Deus criou o homem, Deus criou do pó da terra para dizer: não seja orgulhoso. Lembra-te de onde tu viesse, tu é pó. Aleluia. Aquele pó, irmãos, que se a gente juntar, colocar lá no quintal, ele não vai dar nada, porque é um pó. Ele não tem nenhum nutriente. Mas Deus do nada, do pó, fez um homem perfeito, uma mulher perfeita, para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus chama Adão, está dizendo: cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência, cuidado com o orgulho. Porque o que fez Deus destruir a terra? Primeira vez, orgulho de Satanás, quis ser igual a Deus ou maior que Deus? Ele quis ser maior que Deus ou igual a Deus. O orgulho muitas vezes tira-nos da presença do Senhor. Por conta do orgulho, muitas pessoas perderam ministério, perderam lares, famílias. Porque uma pessoa que tem orgulho, ela não perdoa, não pede perdão, ela é arrogante, ela sabe só ela. Mas Deus não se agrada, Deus se agrada da humildade, da dependência. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Deus se agrada dos humildes. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus disse, nessa ação tríade de Deus, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo no início. Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem. Mas na tradução diz assim: façamos um filho que se pareça conosco. Nós lemos na nossa Bíblia: façamos o homem a imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. No original diz assim: façamos um filho que se pareça conosco, segundo a imagem e semelhança. Aleluia. Ali entra a ideia da paternidade. Pai, o Pai fez um filho. Glórias a Deus. Tanto é que na oração que Jesus fez, na tefilá que Jesus fez, que é a oração do Pai Nosso, ele usou a expressão Avinu, que quer dizer Pai Nosso que estás no céu. Isso dá uma ideia de paternidade. Deus é o nosso Pai
Pai, nós somos filhos dependentes do Senhor. Que temos um socorro na hora da angústia. Que temos um refrigério da parte de Deus quando estamos entristecidos, desanimados, angustiados. Nós temos um Pai que está com seus olhos como tochas de fogo sobre cada um de nós, e Ele sonda os corações, e Ele sabe a intenção de cada um. Por isso, não deixe de adorar esse Deus Todo-Poderoso, que está dia e noite nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos assessorando, nos encaminhando, nos auxiliando, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo mal, todo perigo, porque eu tenho um Pai cuidadoso que cuida de mim, de você. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tomei tanta água nessa cidade que se eu fosse vender toda a água que eu tomei, dá para comprar um carro quase. A Austrália é muito seco aqui, né? Nosso corpo não está habituado, como é que eu vou dizer? Acostumado com a umidade do ar, muito seco aqui para nós. Eu vivo com a boca seca o tempo todo tomando água. Estava falando para a irmã, já tomei tanta água nessa cidade. Lá na nossa cidade, hoje não olhei, mas há 2 dias atrás estava 94% a umidade do ar. Chega a ser 100%. A gente chega a respirar água. Então, chega assim, eu estou com garganta, tem uma faringite em mim, no meu esposo, estamos com gripe. Ele não conseguiu cantar, mas ele tem uma voz ungida, abençoada. Glória a Deus. Eu vi ele aqui meio assim engasgando, eu disse, nós vamos sair dessa. Glória a Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou Adão e Eva. Adão e Rava. Porque Eva é um nome latim, que vem do latim. Mas Rava é o nome original de Eva. Deus criou o homem e criou eles santos. Façamos um filho conforme a nossa imagem e semelhança. Eram santos. Eles não tinham pecado, só não eram divinos. Eles eram dependentes do Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor plantou um jardim no Éden. Plantou um jardim no Éden. Éden, suponhamos que Éden seja um bairro, uma cidade, e lá Deus plantou um jardim. E lá Deus fez um lar, a casa de Adão e Eva. E todos os dias o Senhor, de manhã cedo, Deus ia visitá-los. Nós vamos ver, para validar as minhas ideias, vamos ver o que o texto diz em Gênesis 13:8, não sei se está para colocar, mas eu vou ler para vocês. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, Leruar Raion, viração do dia, no sopro do dia, quer dizer, na brisa da manhã, no romper da manhã. Às vezes nós pregamos assim, já ouvimos, quem sabe alguém, você, eu já preguei. Toda noitinha o Senhor ia lá visitar. Não, era de manhã, de manhã bem cedinho. Escapou. De manhã bem cedinho, o Senhor ia visitar a coroa da criação. Nós vimos aqui o cuidado de Deus com a criação. Glórias a Deus. E quando o Senhor chegou no jardim, lá no jardim, aonde estava Adão e Eva, e o Senhor disse: vocês poderão comer de todas as frutas que estão no jardim,
Mas da árvore da vida vocês não comerão, porque o dia que comerdes, vocês morrerão. Oh meu Deus! Disse Adão ao Senhor: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu, porém, da árvore que te ordenei que não comesse? Meu Deus! Que triste situação que chega um homem às vezes, né? Que triste situação que muitas vezes o homem chega. Eles pecaram por conta do orgulho. Eles quiseram ser igual a Deus. Eles quiseram. Lendo todo o texto você vai entender. Eles quiseram ser igual a Deus. Eles perderam o temor no Senhor. Ela comeu do fruto, chamou eu e comeu também. E quantas vezes, amados, o Senhor usa os pregadores pela palavra, e Deus diz: não faça isso, não faça isso, não faça isso. E nós, por conta do nosso orgulho, eu posso porque é só um pouquinho, porque quando eu quiser voltar eu volto. E fazem coisas erradas. E depois que cometemos esses delitos, esses atos que nos condenam, que podem nos condenar para a vida eterna, meu Deus, aí como diz o brasileiro, cai a ficha. Aí é tarde demais. Glórias a Deus, que Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Muitas vezes, pelos nossos atos, nós achamos até que é tão pouca coisa, não faz mal. Nos negócios, fizemos coisas erradas nos negócios. Às vezes tomamos alguma coisa que não é nossa. Isso aqui faz parte. Não, eu vou pegar. Glória a Jesus. Vou contar o testemunho da minha mãe. Minha mãe era professora, sempre foi professora, a vida toda. Mas teve um tempo da vida que o meu padrasto quis sair da cidade que onde moravam, vieram para Timbola, na cidade do pastor Davi, morar ali. E a minha mãe começou, já por conta da idade, ela não pôde mais voltar a trabalhar como professora. Aí ela foi trabalhar numa fábrica. Ela usava um guarda-pó naquela fábrica. E ela passando por um corredor e tinha um preguinho no chão. Ela juntou aquele prego, colocou no bolso do guarda-pó e foi para casa. Era final de semana, ela tirou o guarda-pó, pendurou lá na área de serviço, né? Final de semana ela foi para a igreja. Quando ela chegou na igreja, o pregador disse: tu, mulher, tu ajuntasse um prego, colocasse no bolso do guarda-pó, esse prego não era teu. Aí a minha mãe pensou: bom, é um prego daquela empresa que eu vou botar lá na parede e pendurar um guarda-pó que eu vou usar naquela empresa. Então é tudo a mesma coisa. Estou juntando um prego que é daquela empresa, mas eu vou pendurar o guarda-pó que é daquela empresa. Então não faz mal, porque está tudo junto mesmo. Aquele prego não é teu e tu não precisava daquele prego. Pequenas coisas, irmãos. Pequenas coisas nos condena. Porque Deus, como eu falei, os seus olhos estão sobre cada um de nós. Eu vou cobrar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, esse aparelho aqui custou R$15. Mas eu vou fazer uma cópia disso aqui e vou vender. Vou roubar a patente desse produto e vou vender
3, 4 vezes a mais. Irmãos, é roubo. Deus mandou eu falar essa palavra. Cuidado com o que nós vamos pegar que não é nosso. Vamos cuidar. Eu estou dizendo que tem alguém aqui, porque tem muita gente ouvindo a gente. Tem muita gente. Louvado seja Deus. E por conta daquela ação, daquele procedimento de Adão e Eva, aquele dia Deus expulsou aquele casal do jardim. Eu aponto para onde? Para ver. Esse. Eu acho que você faz ali para mim. Fazendo um favor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam o amor de Deus, porque eles foram expulsos do paraíso. O propósito de Deus, acho que é o número 3, se eu não me engano. O propósito de Deus de colocar o homem naquele jardim era para ter comunhão com aquele casal, era para ter contato com aquele casal. Quando Deus nos escolhe, nos traz, nos chama, nos escolhe, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Qual é o propósito de Deus? É ter comunhão com o homem e com a mulher. E o propósito de Deus era estar em perfeita harmonia, numa gloriosa harmonia com o homem. Mas eles pecaram e o anjo, Deus usou o anjo para expulsá-los do jardim. Através desse rompimento, dessa ruptura, eles perderam a presença do Senhor. E eles foram expulsos do paraíso. Mas Deus nunca desistiu da sua criação. Não é porque uma pessoa ela cai na presença do Senhor e a pessoa vai dizer assim: ah, se eu não fizer, não tiver lá, a obra vai acabar. Não, irmãos, Deus sempre tem outra pessoa que já está preparada para assumir o teu lugar. Não pensa que você é insubstituível. Não pensa que você é porque é grande. Porque quem é grande é Deus. Deus é grande e sempre tem outra pessoa para colocar no teu lugar. Se você não andar no propósito, se você não andar no caminho, se você não andar na direção, se você não viver em santidade, se você não viver na obediência, tem quem faça isso. Aleluia. Não pensa que se você faltar, a obra do Senhor vai ser prejudicada. Não, Deus já tem um preparado. Ora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vai atrás do homem perdido. Primeiro Deus começa, Deus insiste de levantar, de restaurar a criação caída e falida na terra. E Deus começa pelos pais da fé, mas não deu certo. Depois através de Moisés, com os 10 mandamentos, também não deu certo. Depois Deus levanta um tabernáculo no deserto, e ali tinha a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, mas não deu certo. Daqui a pouco Deus levanta o templo de Salomão, e lá o povo começou a sentir a glória de Deus, que de muitos quilômetros, o povo via os salvos glorificando ao Senhor no templo de Salomão. Houve aquela festa espiritual muito grande, mas logo se acabou. Oh, aleluia. Às vezes nós começamos bem na casa do Senhor,
Mas o importante não é começar bem, mas é como terminamos. Nós começamos uma obra com tanto amor, com tanto afinco. Nós começamos a evangelizar e trazer pessoas, e convidar pessoas, e fazer movimentos, e fazer congressos, e convidar amigos, vizinhos e parentes. Mas de repente aquela força vai se acabando, se acabando, se acabando, e acaba no mesmo começo. Irmãos, nós que somos, vocês que estão, vamos falar, os líderes, nós que somos líderes. Líderes faz líderes. Nós temos que ir atrás de novas pessoas, novas conquistas, novas pessoas para o Senhor Jesus, para que cresça o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós conhecemos como Jesus nasceu, o tempo que ele ficou, teve a vida oculta, mas chegou o dia que o ministério do Senhor Jesus começou na terra. O primeiro passo da vida pública de Jesus foi ali no Rio Jordão. Teve o início com o batismo. Jesus foi batizado por João Batista. Lucas capítulo 3 e 21 diz: e aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava. O costume como era, todo o povo se batizava. Também Jesus foi batizado. Mas quando ele foi batizado, ele orou a Deus. Na hora do batismo, quando ele foi batizado, ele levanta os braços para o céu e começa a orar a Deus. Glória a Deus. Quando ele estava orando, o céu se abriu. Aleluia. Glória. Aleluia. Quando ele estava orando, o céu se abriu e ele ouviu uma voz do céu. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, desceu sobre ele, sob uma aparência corporal de uma pomba, e de uma voz que veio do céu dizendo: isso aqui é interessante. Nós sempre escutamos uma versão, mas eu fui lá pegar no original para traduzir, para falar para vocês. Prestem bem atenção o que realmente o Senhor disse para Jesus. Deus disse para Jesus: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Mas no grego diz assim: hoje eu te consagrei. Ele já tinha sido gerado, não é? Já tinha sido gerado. Então nós lemos: hoje eu te gerei. Mas o original diz assim: hoje eu te consagrei e pus em ti o meu beneplácito, a minha concordância, minha autoridade, o meu poder de instância superior. Receba-o. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Receba-o. Por que a gente diz: você aceitou Jesus, quer receber Jesus? Por causa disso aqui. Deus disse: esse é o meu filho amado, receba-o. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda. Eu me apaixono por essas coisas. Eu gosto dessas coisas. Tu és o meu filho amado. Hoje eu te consagrei e pus o meu beneplácito, minha concordância, minha autoridade, o meu poder de instância superior sobre a tua vida. Receba. Louvado seja Deus. Quando nós já ouvimos a citação de Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus ungido,
ou ungido de Deus. Por causa desse versículo que nós acabamos de ler. Se a gente pega a palavra Hamashiach, é uma pessoa que passou pela Mashirá de Deus. O que é Mashirá? É uma pessoa que é ungida com óleo. Óleo de unção, óleo de poder, óleo de autoridade. E Jesus passou pela Meshirá de Deus. Ele foi ungido, mas ele não era Deus. Ele queria deixar exemplo. Nós estamos aprendendo, né, pastor? Isso aqui não é culto de avivamento, é mais aprendizado, não é mais o Senhor, se Ele quiser se manifestar aqui. Aleluia. É dele. Glória a Deus. O espaço é do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Não vamos impedir, não, a manifestação do Espírito Santo, porque a obra é do Senhor, não é de homem. Nós temos aqui um esboço, estamos seguindo ele, mas o Senhor tem os seus projetos. Glórias a Deus. E Jesus passou pela Meshirá do Pai, Jesus, o sacerdócio eterno. Na hora que Jesus recebeu a Meshirá de Deus, ele recebeu, existe pelo menos 5 ministérios de Jesus que recebeu no batismo com o Espírito Santo. Eu tenho aqui. Vou puxar essa aqui. No entendimento de vocês, quando que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Pode ir falando. Atos 2. O que o pastor acha? Quando? É para falar, né, pastor? Sabe quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Depois da morte de Jesus. Os discípulos estavam todos escondidos, amedrontados, com medo das autoridades. Jesus aparece e sopra sobre eles o Espírito Santo. É nesse momento que Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Está comprovado aqui pela Bíblia, eu vou dizer para vocês. João 20, 22. E tendo dito isso, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Só que Jesus disse para eles, antes de sair, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes disso, ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos. O Espírito Santo eles já tinham, eles ficaram em Jerusalém para ser revestidos, receber a cobertura de Deus, receber a autoridade de Deus. Quando eles foram cobertos com a autoridade, com a unção, com o poder, a autoridade do Pai, Jesus disse, agora vai. Aleluia. Às vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, recém-convertidos, né? Vem para a igreja 2 meses, já bota como, né, diáconos, presbíteros, às vezes eles têm desejo, querem, é bom, é ótimo, é aceitável. Mas nós temos que ver, avaliar a espiritualidade dessa pessoa, se ela está preparada, porque senão na primeira prova ela desaparece. E nunca mais aparece. Então diz aqui, Lucas 4, 18 e 19. Jesus recebeu a unção para anunciar as boas novas. Ele tinha que ensinar os discípulos. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Deus, para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia.
Deus ungiu Jesus para anunciar as boas novas. O que é a unção para nós? Para anunciar as boas novas. É a prática de exercer influência espiritual com a finalidade de curar, abençoar vidas, restaurar vidas e levá-las à salvação. Glória a Deus. Isso é para mim e para você. Não é só para a liderança, é para a igreja. Existem muitas igrejas que as pessoas estão na igreja engordando da palavra. Então ali, naquele ritual, vai e volta. Vamos para a igreja, porque lá tem bênção. Bênção, irmãos, está na obediência do líder. Nós temos que nos levantar como soldados de Cristo e tomar uma posição e ir atrás das vidas da alma. Esse é o propósito da igreja. Não é só ficar na igreja se alimentando, irmãos. Glória a Deus. Para que nos alimentamos tanto? Aleluia. Precisa, é necessário. Temos os nossos cultos, é agradável diante do Senhor, para nos unir e glorificar o nome do Senhor, ser instruídos, mas essa instrução é para ir. Aleluia. Não para casa dormir, encher a barriguinha e dormir. É sair nos valados, é sair na rua, é sair na cidade, é sair atrás das almas perdidas, desviadas, afastadas, condenadas, destruídas. Doentes, enfermas, rejeitados, maltratados pela sociedade, como escória da sociedade. Para esses Jesus veio, e é para esses que Ele nos levantou. Louvado seja Deus. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. A segunda unção, para fazer o bem. Atos 10:38. Como Deus, diz o texto, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Lembra o que aconteceu no batismo? E como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando Deus levanta um homem e uma mulher com propósito, Deus é com esta pessoa. Ela não precisa ter medo de homem, ela não precisa ter medo do inimigo, ela não precisa ter medo das autoridades, ela não precisa ter medo de Satanás. Porque se Deus te ungiu com a unção, você tem essa autoridade. Aonde você chega é como o luzeiro de Cristo, que reflete a luz de Cristo naquele lugar. E todo aquele ambiente será iluminado com a tua presença, com a tua unção, com a tua autoridade. Porque quando você tem essas qualidades de Deus, o homem que não conhece Deus, ele olha para você e diz: esse é diferente. Essa mulher é diferente. E é assim que Deus quer ver a igreja. Sim. Despertada, animada. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Unção para fazer o bem é o sinal visível da presença maravilhosa do Espírito Santo em nós. É a cobertura de Deus em nós. João 14, capítulo 12 a 14. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e este fará coisas maiores do que esta. Jesus fez tantas obras. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele que crê no Senhor Jesus precisa ter fé, irmãos, para sair. Se eu não tenho fé, então nem adianta. Mas se eu tenho fé, então eu vou. E Jesus disse que estes farão obras maiores que Jesus fez, irmãos. Porque tememos, irmãos. Eu estou nessa tecla desde o primeiro dia.
Nós temos que ter visão de reino. Sair das 4 paredes. A terceira unção. Eu já falei desse, não, Chico? A terceira unção. Unção com o Espírito Santo de alegria. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu, te ungiu com espírito de alegria, de receber uma honra muito maior do que os teus companheiros. Irmãos, nós precisamos fazer a obra do Senhor com alegria. Verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Fazer a obra do Senhor com alegria, com propósito, com amor. Ter prazer de fazer a obra do Senhor. Sim, Pai. Nós precisamos ter prazer, irmãos. Muitas vezes nós ficamos limitados dentro de um sistema. Eu tenho que trabalhar para conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo. Muitas das coisas é ostentação, irmãos. Nós trabalhamos e lutamos, trabalhamos, pagamos um preço tão alto para conquistar. E como se nós vivêssemos uma eternidade após outra eternidade nesta terra. E nós esquecemos que lá fora tem um povo que está indo para o inferno. Certa vez Deus me mostrou uma visão. Um grupo grande, fardados com uma farda do exército. E esses homens andavam um atrás do outro com uma ferramenta agrícola. Machado, foice, enxada, aquelas coisas que a gente usa. Nossos pais usaram, a gente usa no quintal. Cada um com uma ferramenta agrícola nas costas e machava. Uma fila grande. Eu olhava para o começo, eu não via o começo e não via o fim. Aliás, eu via parte do fim. Eles marchavam e quando, assim, ó, eles vinham marchando. Quando chegava aqui, ia caindo. E eu fiquei olhando aquela visão, eu disse, meu Deus, o que é isso? Quando chegam aqui, desaparecem, eles caem num abismo. Aí eu disse na minha mente, pensei, mas Senhor, o que é isso? O Senhor disse, tenho eu escolhido muitos soldados na terra. Tenho eu levantado um grande exército para fazer a minha obra. E cada qual eu os qualifiquei. Dei uma ferramenta, uma estratégia para fazer a minha obra. Porém muitos largaram, recuaram, desistiram de fazer a minha obra. Estão amedrontados, estão com vergonha, estão com medo. E estão fazendo relaxadamente. E quando eles estão indo, quando chegam aqui, eles cairão todos para o inferno. Lembra dos talentos? Lembra quando chegar um dia na presença do Senhor? O que tu fizesse com os dons que eu te dei? Irmãos, isso é sério. Não é historinha de escola bíblica, não. Isso é sério, irmãos. Oh, aleluia, o que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Aleluia. Será que não há dia hoje de regressar ao princípio e começar de novo? Com novas atitudes, novos propósitos. É fácil fazer a obra do Senhor? Não. É difícil, é pesado. Essa noite eu lutei. Eu me acordei numa guerra espiritual. Eu vi muitos rostos. Eu comecei a sentir uma opressão tão grande. E rostos de pessoas que transformavam-se em rosto de animais. Comecei a clamar o sangue de Jesus e repreender. E era uma possessão tão grande. Muitos rostos. Mas aquelas pessoas se transformavam em rostos de animais. Eu não sei o que era. Eu fiquei com medo. Repreendi, claro. Disse, meu Deus, misericórdia. Irmãos, não foi fácil para me desprender daquela opressão. Parece que queria me matar. Para eu hoje não falar nada para vocês. Me deixar amedrontada. Vocês acham quantas vezes eu chorei hoje? Eu disse para o meu marido,
Tem vontade de pegar um caiaque e atravessar o oceano aqui no escuro e ir embora. E tão pesado que está, irmãos. Essa cidade está gemendo. Irmãos, essa cidade que está gemendo, irmão. E nós estamos recuados, afastados, com medo, amedrontados, com medo dos maiorais. Não, irmão. Quanta gente podia estar aqui? A cidade é tão grande, irmãos. Não estou acusando ninguém. Eu estou dizendo que a obra é difícil. Mas é com jejum e oração e perseverança, persistência. Louvado seja Deus. Já deu a hora para acabar? Daqui está 7h20, eu não sei que horário é esse. De que mundo é esse horário aqui? Vocês me ajudem. Quarta unção de santidade. Sabia que Jesus recebeu unção de santidade? Que era Jesus. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, que tu ungiste, está vendo aqui? Se ajuntaram Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, para fechar a boca dele. Mas Jesus era santo, ele recebeu a santidade, ele recebeu na hora da unção, do batismo ali. E santidade, irmãos, falando para nós, né, fazendo uma analogia, uma comparação, trazendo para nossas vidas, a santidade começa na nossa mente. Porque quando olhamos alguma coisa e achamos que é belo, bonito, gostoso, maravilhoso, e nós olhamos uma vez e vimos isso, se vimos isso, não devemos de olhar 2 vezes. Porque se olhamos 2 vezes, 3 vezes, começamos a gostar e alimentar aquele pecado, e aquele pecado desce no coração, e quando ele desce para o coração, é perigoso. Então a santidade, meus irmãos, começa na nossa mente. Porque nós temos, a palavra diz assim, sede santos como eu sou santo. Não quer dizer que somos santos, não somos divinos, mas temos que viver uma vida de santidade. Se nós queremos um dia chegar diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo, vai constar nossos atos naquele livro. E como está sendo a nossa vida aqui na terra. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, por quê? Ele combateu com a palavra. E nós temos a palavra de Deus que nos dá suporte, que nos ensina, nos instrui. Como se afastar do pecado? Porque ele está ali, ó, florando, todo dia. Mas Jesus venceu as tentações. E nós também temos poder para vencer. Nós temos, não poder, autoridade, né? Do Espírito Santo. Glórias a Deus. Mexi aqui e balancei, mas eu vou consertar. Glórias a Deus. Então nós falamos aqui sobre a unção que Jesus recebeu. Puxa essa parte, eu vou balançar de novo. Mas por que Jesus passou por todos esses processos aqui? Para nos ensinar. Para nos ensinar que é Deus que capacita o homem. Ele não conquista pelos seus méritos. Não é porque eu faço uma teologia, porque eu sou formado em tantos, né? Não, irmãs. É pelos méritos de Deus e pela obediência, pela santidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Jesus venceu. Jesus venceu todo esse processo. E no 5º, então, Jesus recebeu a unção para morrer. Então aqui nós sabemos que ele foi ungido. Marcos capítulo 14, 8 diz assim: ela fez o que podia, antecipou-se a ungir Jesus. Aqui foi ungido por uma mulher. Mas ele recebeu também a unção para morrer. Glórias a Deus. E Jesus
Ele morreu por todas as mortes. Ele venceu todas as mortes. Aleluia. Ele morreu pelas nossas mortes. Pelas nossas mortes físicas, Ele morreu. Ele deu a vida por nós. Mas, nós temos uma base aqui, muito bonita, que eu gosto. 1 Reis, capítulo 20 e 42. 1 Reis 20 e 42, para quem estiver anotando. E disse-lhe, assim diz o Senhor: quando soltastes da mão do homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar dessa vida, e o teu povo será em lugar do seu povo. Então, de acordo com a lei do Antigo Testamento, se alguém quisesse libertar um homem condenado, ele tinha que tomar os pecados desse homem. Lá no Antigo Testamento, ele tinha que tomar o lugar dos pecados, do pecado desse homem. Aleluia. E Jesus foi crucificado na cruz como oferta pelo pecado dos pecadores. Ao ser castigado com pena de morte no nosso lugar, Ele nos salvou, porque Ele tomou os nossos pecados sobre si. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 19 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, buscar e salvar o que estava perdido. Foi perdido lá no Éden, que nós vimos. E Deus queria restaurar a comunhão com a humanidade. Deus queria voltar a conversar com o homem, ter contato com a sua criação. Deus queria ter contato com você, meu irmão. Deus gosta de ouvir a tua oração. Deus gosta de ver você com o joelho dobrado e orando. Deus gosta de ver você com a boca no chão e clamando e pedindo ajuda e misericórdia. Irmão, continua fazendo, bota a boca no chão, clama, porque o que Deus tem para ti é grande na terra. Deus tem se agradado de ti, e muitas vezes tu te acha tão pequeno, mas Deus, Ele olha com outro olhar, não com o olhar de homem. Não tema o homem. Esforça-te, anda na presença do Senhor e ser perfeito, e tu verás o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com o evento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, Ele abre caminho. Ele abre caminho de restauração com a humanidade. E Ele resgata a comunhão que estava falida e perdida. E quando Jesus ressuscita, o Espírito de Deus entrou dentro de mim e de você, e tabernaculou em nós. Agora Ele vive em nós. E eu já perguntei uma vez: o que você está fazendo com o Espírito Santo dentro de você? Você está alimentando, está glorificando, está tendo contato, comunhão com o Espírito Santo, está falando com Ele? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora no nosso número 6. Eu já estou lá no 6. Se quiser. Ai, está comigo? Não, está com você, né? Veja o número 6 antes. Sobre a proposta desse tema. Tá lá, deixa eu ver. Querigma do pregador. A proposta do nosso discurso de hoje é o querigma de Deus, o projeto de Deus, de como restaurar essa comunhão, a intimidade com a humanidade perdida. Etimologicamente, querigma quer dizer querixen, anunciar, proclamar, gritar em alta voz. Querigma é o primeiro
anúncio é o cimento de uma construção. Quando nós começamos uma construção, lá no Brasil se começa de cima para baixo, aqui começa de baixo para cima. Aqui primeiro faz o solo, né? A construção aqui, o pastor Davi levou nós lá. Primeiro faz o assoalho. E do assoalho começa. E está certo, porque a Bíblia diz, transliterando textos, estudando sobre isso, que o querigma de Deus, querigma é o anúncio da palavra de Deus. É o primeiro anúncio. É o cimento da construção. É a primeira abordagem evangelística que nós fizemos com uma pessoa. Quando nós abordamos alguém, começamos a falar do amor de Jesus, começamos a convidar. E se nós vamos dentro do propósito, com jejum e oração, essa pessoa vai ficar ali ouvindo. E a palavra de Deus, você vai testemunhar, você vai convidar, você vai evangelizar. E essa função de instruir a igreja a evangelizar, como evangelizar, o procedimento desse processo tem que começar na igreja. A liderança tem que instruir a igreja, tem que ensinar a abordar uma pessoa e falar do amor de Jesus. Esse é o querigma. Essa primeira abordagem, essa primeira palavra, e ela tem que ser falada. Ah, vou botar um folhetinho lá na caixa de correio lá e vou me mandar ligeiro para ninguém me ver. Não, irmãos, bate na porta. Quando eu comecei a minha vida ministerial, o Senhor falou assim para mim: filha, eu quero que tu evangelize esse bairro de casa em casa. Que vergonha, que medo. Ai, que era difícil. Aí eu disfarcei e fugi de um lado para o outro e não fui. Daqui a pouco, irmãos, eu passei uma luta tão grande. O Senhor disse assim. Aí eu disse: meu Deus, por que eu estou sofrendo? Porque tu não fosse aonde que eu mandei. Vai de casa em casa nesse bairro, falar do meu amor. E lá, irmãos, tinha uma congregação lá naquela época, no bairro lá, anos e anos, estava lá Pedro, Tiago e João. Estava tanta vida, só aqueles lá. Aí 5 famílias e não passava disso. Aí o pastor disse que aquilo lá era solo batido, que era difícil. Era um solo, ele mesmo, aquele pastor daquela época, é um solo batido, não tem como. As pessoas não se convertem. E aquela congregação ficou lá, e ficou. Irmãos, era assim, eu acho que, assim, desse tamanho aqui, dessa parede até aqui nessa parede, era a congregação e ficou muitos anos assim. Não estou me gloriando dizendo que por causa de mim aconteceu, mas porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. Quando chegou, irmãos, não fui na segunda vez. Aí passei uma luta grande de novo. Eu disse: ai, Jesus, manda fazer qualquer coisa, menos isso. Ai, que vergonha que eu tinha. Aí eu disse: mas tá bom, Jesus, tira essa luta que eu vou. Não sei por onde começar, mas eu vou. Eu disse assim: eu vou lá na casa da irmã Keida, da irmã Frida, da irmã Ana, da irmã Maria. Fiz uma lista dos crentes, que eu ia evangelizar os crentes. Aí eu tinha coragem. Aí um dia tinha um congresso na sala. Hoje tem a congregação lá, que é atual hoje no meu bairro. Mas antes era na sala, que daí saiu de lá daquela congregaçãozinha. E o povo veio, foi construir uma igreja maior. Aí, eu com a lista das irmãs. Eu tinha uma lista assim, umas 5, 6 pessoas que eu ia visitar aquelas crentes, para evangelizar os crentes. O pregador chegou assim e disse assim: tu, mulher, que dissesse que tu vai evangelizar os meus? Tu vai evangelizar os meus? Eles já são meus, filha. Esse bairro está morrendo. Estou morrendo de sequidão. Vai, te levanta, porque eu te dou vitória. Aleluia. Aquele dia, irmãos, deu uma coragem, mas eu chamei mais uma irmã de oração. Irmãos, conclusão: evangelizei todas aquele bairro 4 vezes. Glória a Deus. Primeira vez,
A segunda vez. Aí tinha uma senhora lá que tinha... ela disse que ela tinha doença do rato. Ela estava ali capinando com lenço na cabeça. Disse, a senhora está bem? A senhora está com... Parece que está com um problema nesse sol, capinando aqui. Ai, eu estou com a doença do rato, dizendo. E olha aqui, ó. Caiu todo o meu cabelo. Aí ela disse assim... Eu disse para ela, a senhora crê que Jesus tem poder de lhe curar agora, nesse momento? Nós vamos fazer uma oração e Jesus tem poder para curar a senhora agora desse mal. E vai começar a crescer cabelo de novo. O cabelo vai voltar todinho. Será, dona? Eu disse, eu creio. A senhora crê? Eu creio. Aí fizemos oração para ela, ficamos aí, mas daí o tempo já tinha que ir embora, porque eu evangelizava toda quarta-feira, 3 horas da tarde. Eu começava 1h30, às 3 horas era o círculo de oração, a qual eu era dirigente, eu tinha que ir lá. Na outra semana, começamos a evangelizar a partir da casa dela para frente. E eu estacionei bem naquele lugar onde que paramos aquele dia, estacionei no carro ali, e ela olhou, ei. Eu disse, que foi? Vem aqui, olha aqui, ó. O meu cabelo já está comprido. Aleluia! Glória a Deus! Aí o que aconteceu? Eu fiquei cheia da graça de Deus, a coragem. Aí me deu coragem. Aí não precisava nem ninguém comigo. E Jesus foi salvando. Teve um batismo. Aí já tinha 4 de uma família que vieram descer as águas, fizeram um buraco atrás da igreja, botaram uma lona preta, encheram de água e fizeram o batismo ali. 4 de uma família só desceram as águas aquele dia e se tornou uma grande igreja. Glória a Deus! Porque um foi falando pro outro, mas eu ia pro joelho e boca no chão. Jesus, honra o que estou fazendo. Eu quero ver almas salvas. Oh, aleluia, glória a Deus. Está na hora de acabar, vocês me dizem? Está na hora de acabar? Bendito seja. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos da graça de Deus para tudo. Então, esse é o querigma de Deus. É a primeira abordagem que a gente faz. É a primeira abordagem. Lá onde você trabalha, convida lá aquele que puxa o teu tapete. Ei, que vem tomar um café comigo. Eu quero contar um testemunho. E começa a falar. Começa a atrair ele para Jesus. Mas você se prepara. Jejua e ora. Com propósito, irmãos. A pessoa não tem propósito. Mas vou jejuar para quê? Mas nem sabe para quê. Louvado seja Deus. Mas de onde que surgiu essa palavra querigma? Querigma tem a sua raiz relacionada, atrelada com os arautos do rei, os querigs. Então, qual era a função dos querigs? Era anunciar o novo edital do rei. Quando o rei, aquela província, aquele lugar, editava uma nova lei, um novo anúncio, uma notícia para aquela cidade, os arautos do rei, eles percorriam todo aquele reino, toda aquela nação. E eles proclamavam as boas novas relacionadas com a vida palaciana. E a partir daquela tradição começou a nascer essa ideia de querigma. Mas uma coisa muito interessante, o segredo dos querigmas. Eles levavam exatamente a mensagem que o rei editava. Eles não alteravam a mensagem, eles não acrescentavam e nem diminuíam. Mesmo que a vida deles estivesse em perigo. Mas eles chegavam com aquela mensagem para aquele povo. E assim é conosco, amados. A palavra tem que ser pregada como ela é. Sem subterfúgios. Sem, como diz, natinha, aquela natinha em cima do pão. Não, tem que dar feijão com arroz. Nós temos que aprender de Deus. A palavra, ela te confronta. E quando a palavra nos confronta, nós nos convertemos. Aleluia. Nós voltamos ao princípio. Aleluia.
E nós temos que ser restaurados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Ali nasce a ideia dos queribas, dos querix. Eles não falavam de si mesmo. Eles falavam a palavra. Eles não falavam palavras persuasivas para agradar o povo, o público que está aqui sentado, que está comendo, só se alimentando. Não, eles pregam a palavra, porque a palavra ela confronta, mas a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra é vida para nós. Glória a Deus. Não é o que eu acho, que eu penso, que eu imagino. Não, é a palavra, não é historinhas. A palavra tem que ser pregada para a igreja se consertar e para chegar no céu. Um dia eu preguei num lugar e disse assim para um pastor: a tua igreja está preparada para ir para o inferno? A tua igreja está preparada para ir para o inferno? Sabe como é que vai para o inferno? É desobedecer. É viver na mesmice, viver sem temor, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. É para a igreja quando precisa. Não ora, não jejua, não tem compromisso. Oh, aleluia! Ou você está preparando a igreja para ir para o céu? Aleluia. Tu está preparando a igreja para ir para o céu ou para o inferno? Nós só temos dois caminhos: ou entramos no processo de Deus, ou não. Não é assim de qualquer jeito, irmãos. Nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. A palavra, o meu marido sempre diz que a palavra de Deus, ela não machuca. E a Bíblia diz que a palavra tem que ser pregada, mesmo que doa. Mas quando a palavra vem de Deus, ela não machuca, ela te confronta. Aí você começa a pensar: é verdade, eu tenho que melhorar. Esse é o confronto. Nós temos que exortar a igreja com a palavra de Deus. Como Jeremias. O que é exortar? O que é exortar? É machucar, é ofender. Sabe o que é no original a palavra exortar? Atrair para perto de Deus. Exortar a igreja é atrair a igreja para perto de Deus, puxá-las para perto de Deus através da palavra pregada. Sim, Deus. Aleluia. A palavra não machuca, a palavra restaura. Aleluia. Ela cura. Aleluia. Ela transforma. Glória a Deus. Ela liberta, irmão. Sim, Pai. Nós somos libertos pela palavra. Basicamente, nós compreendemos dois aspectos no querigma. Deixa eu ficar tudo aqui, bagunça minha vida. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer. Qual a diferença entre missionário e missional? Os pastores de teologia. Ele é aluno. Quando nós falamos em missionário, dá uma ideia de além fronteiras, né? Você para alguém para ser um missionário, já dá uma ideia assim rápida. Além fronteiras. E Deus escolhe pessoas no meio de um todo. Esse vou mandar além fronteiras, aquele além fronteiras. Esse foi além fronteiras. Pastor Davi foi além fronteiras. Foi missionário. Além fronteiras. Mas o missional. Qual a função do missional? Missional é começa dentro de 4 paredes. Começa em casa. O missional começa em casa, dentro de quatro paredes. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Vai ficar em Jerusalém, ficar em casa. A função do missional é aquele
que começa com a família. Primeiro eu tenho que ganhar a família para Jesus, para depois eu correr atrás de outros irmãos. Porque não adianta eu investir lá fora e deixar os meus morrer de fome dentro de casa. Nós temos que ganhar os nossos dentro de casa e exortar eles, atrair para perto de Deus os que estão em casa, na nossa rua, na missional. É dentro de 4 paredes, quer dizer, começa dentro de 4 paredes, dentro da nossa rua, da nossa cidade, lá no ambiente de trabalho. Esse trabalho é um trabalho missional. Eu conheci uma família, é quase 9 horas, já vou acabar. Conheci uma família que resolveu ir para o exterior, viajar. Ele e a esposa, eles tinham 2 adolescentes, um de 14 e uma menina de 15. A idade era bem juntinha. E eles compraram carne, feijão, arroz, umas frutas, encheram uma geladeira. E eles não iam ficar muito tempo, talvez uns 25 dias, 25, 30 dias. Eles iam ficar. Fizeram uma compra ali. Sabe quanto deixaram em dinheiro? R$30. No dinheiro de vocês, R$30 dá quanto? Pastora Madalena, ela é uma contadora. Quanto? $10? $10. R$30 deixaram para os 2 sobreviver durante o mês. Os pais foram viajar, abandonaram, fazer trabalho de missão, coisa, visitas, e deixaram as crianças em casa. Sem dinheiro, sem comida. Quando eles voltaram, o menino tinha se envolvido com os marginais e estava traficando para poder se alimentar. A menina começou a fazer, ter encontros com homens, se prostituir para poder se alimentar. Quando eles voltaram, a família destruída. Isso não é trabalho missionário, irmãos. Nós temos que cuidar do nosso, levar os nossos conosco, levar junto. Ah, mas não, eu tenho que ir o casal. Então leva eles junto. Ah, mas eles não podem ir. Então, se a mulher tem que ir, leva uma amiga de oração. Se o homem tem que ir, leva um presbítero junto. Mas cuida da sua casa. Não abandona a sua casa, irmãos. A missão missional começa dentro de casa. Aí pelos vizinhos. Aí pelos parentes. Mas não deixar de fazer a obra e não temer o homem. Não temer, não. Glórias a Deus. Vou acabar. Mas Deus mandou falar essas palavras aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, estou terminando, só mais 2 quadrinhos aqui que já vou terminar. Quando Jesus ressuscitou, antes da morte de Jesus, ele instruiu seus discípulos. E eles ficaram em casa com Jesus, em Jerusalém. Jesus instruiu eles de como eles deviam proceder, como eles deviam de evangelizar, de curar, de fazer os trabalhos, trabalho do Senhor. E eles ficaram com Jesus 3 anos. Eles eram o quê? Eles eram discípulos. E quando eles estavam instruídos, irmãos, Jesus passou pelo processo da morte, ressuscitou, subiu aos céus, e os discípulos ficaram.
foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos do Espírito Santo, mas se esconderam em Jerusalém, ficaram com medo das autoridades. Mas Deus permitiu uma grande perseguição em Jerusalém e os discípulos tiveram que se espalhar para todo lado. Os discípulos foram trabalhar, evangelizar. Aí começou o tempo da apostela. O que é o tempo da apostela? É o tempo de enviar. Qual a diferença de um discípulo e de um apóstolo na concepção de vocês? Vocês devem saber. Qual a diferença? Sabe, pastor Davi? Está aprendendo? Há uma diferença entre apóstolo e discípulo. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é enviado. Então, apóstolo é aquele que é enviado. Apóstolo não é posição eclesiástica. Eu me tornei um apóstolo. Apóstolo não é para estar instruindo, é para ir. Vai ser enviado para ganhar as almas. A apostela nasceu a partir disso. Os discípulos estão aprendendo. Ficaram em casa com Jesus 3 anos. Jesus ressuscitou, veio o tempo da apostela. A apostela é tempo de ser enviados. Aleluia. Aleluia. Então, apóstolo, esses títulos de apóstolo não é bíblico, irmãos. Aleluia. Isso é vaidade de homem. Não é posição eclesiástica apóstolo. Apóstolo é ser servo. É obedecer o ir do mestre. É sair e ir. Essa é a função do apóstolo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não é mandar ir, é ir. Nem todo discípulo é apóstolo. Porque nem todos têm chamada para ir. Mas todo apóstolo, ele pode ser um discípulo. Porque o discípulo senta para aprender. Não é autoridade. Dá para ver a diferença, né, irmãos? Então tá bom, eu não vou falar mais muita coisa. Então, aleluia, glória a Deus. o querido apresenta 4 perspectivas missional. O primeiro que está ligado a 3 palavras muito usadas pelos cristãos primitivos. É a última parte. É o logos. Logos é a palavra. Nós sabemos disso, que logos é a palavra. Logos é o pensamento de Deus, a proposta de Deus, a palavra revelada. Irmãos, quando eu vou preparar uma mensagem para pregar, nós sabemos do ativismo, do dia a dia, a correria, por conta do ativismo. Mas o tempo de Deus nós temos que tirar para nos preparar, para eu subir aqui e falar da palavra de Deus. É verdade. Eu tenho que preparar. Então, Logos é a palavra de Deus vinda direto de Deus para o coração do pregador, aquela palavra que impacta. Muitas vezes nós queremos pegar, eu estou com pressa, vou pegar esse esboço aqui para ir uma vez, vou pegar de novo. Isso aqui está tão facinho. Chega lá e começa, não acontece nada. Não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com o papel. Deus tem compromisso com a palavra. Essa palavra que impacta, essa palavra que liberta. Sim, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando a palavra ela vem do trono de Deus para o coração do pregador, essa palavra converte vidas. Porque é a mensagem que vem do trono de Deus. Às vezes eu estava falando para uma irmã ali, não sei para quem que estava falando.
Também já não sei aonde, porque já passei por tanto lugar. Às vezes nós pregamos para um todo, para toda a igreja. Até alguns dizem assim, que palavra sem graça. Mas quando a palavra é de Deus, irmã, ela tem um caminho. Sim, meu Deus. Ela tem uma vida, ela tem um endereço. E ela vai direto no coração daquele que está lá no meio, lá no fundinho. Então ele diz assim, mas como? Quem revelou minha vida para o pastor? E Deus começa a revelar os mistérios da vida dele. Deus começa a revelar a vida dele. E ele começa a ficar impactado, mas como? Como que o pastor sabe da minha vida? Mas ele não sabe que de madrugada o pastor estava com a boca no chão, clamando, pedindo a palavra. Aleluia. O maná fresquinho. Quando o povo de Israel recebia o maná, não podia ser guardado para amanhã. Tinha que comer todo dia o maná fresco vindo do céu. Aleluia. Porque senão bichava. Guardar para outro dia bichava. Tem pregador que pega a palavra que nem ele se converte com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A segunda palavra é o rema. Significa algo extraordinário. É uma palavra específica para uma pessoa específica. Para uma ocasião específica. O que impacta de imediato. Eu acho que até misturei as duas aqui, mas tudo bem. Eu quero acabar mesmo. Tô com medo do horário. Foi embora já. Eu acho que não para aqui na Austrália, que linda. É chuchu. Glória a Deus. O Logos é a palavra de Deus que causa impacto. Aí tem o querigma, que nós já falamos do querigma missional, que nós precisamos pregar a palavra para todos que nós... Aqui já falei sobre isso, eu vou deixar isso aqui para terminar. E tem outra palavra que deriva do querigma, que é a metanoia. Você já ouviu falar da metanoia? Metanoia? Mudança de comportamento, né? A maneira mais eficaz para ter uma vida mais vitoriosa é quando essa mudança é gerada dentro de nós e é gerada de dentro para fora. O Evangelho é mudança de dentro para fora. O testemunho é de fora para dentro. O testemunho de um cristão acontece de fora, a minha conduta, o meu proceder. Esse é testemunho de vida. Agora, evangelho é de dentro para fora. A mudança, não adianta uma mudança estereótica. Eu estou indo para a igreja, agora eu vou começar a andar a caráter de um cristão, a conduta de um cristão. Um belo terno, uma bela gravata, vou tocar umas coisas aqui que eu vou apanhar do pastor. Mas isso não é evangelho, é tradição, é costume, é religião. A mudança tem que vir de dentro para fora. Onde o marido vê, poxa, o que aconteceu com a minha mulher? Começou na igreja, mudou. O que aconteceu com o meu marido? Está indo lá naquela reunião dos crentes lá e ele mudou. Isso é metanoia, é mudança de comportamento. Glórias a Deus. Então a mudança a mudança metanoia consiste numa mudança no interior. Metânia ou metanoia é mudança de mente, de pensamento, é a mudança que começa na mente, desce para a alma, o coração, que é a essência do Espírito Santo, e no secreto da existência. Teríamos muita coisa para falar, mas o tempo se foi. Vocês têm os temas ali na apostila.
Nem tudo falei que está ali, porque não dá tempo. Como eu disse aqui, ainda bem que eu peguei o endereço aqui, eu peguei um caminho aqui, senão se eu saio... Eu vou ler para vocês só ouçam. O que diz aqui? Quais os temas do querigma? A proposta que trata do querigma. O primeiro, o amor de Deus. Esse aqui eu só estou lendo para vocês. Se dá tempo eu explico, mas se não... O amor de Deus tem um propósito, que ninguém se perca, mas tenha vida eterna. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a proposta do querigma que nós temos que apresentar para a humanidade é o amor de Deus. O inimigo não quer, porque ele cegou. Ele cegou a mente, né? Nós vemos aqui, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz. Mas a proposta do querigma é ir falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus é luz, que dissipa as trevas da vida do homem. Aleluia. O segundo foi o pecado. Falar sobre o pecado que trouxe a violação dos elos de comunhão, a intenção do pecado. E qual a intenção do pecado? A intenção do pecado, o diabo, quando ele faz o homem pecar, a intenção de fazer o Adão e Eva pecar, é deixar o homem sozinho, abandonado. E quando encontramos uma pessoa que está sozinha, abandonada, que se sente sozinha, abandonado, nós temos que falar que há um meio de voltar a ter esse elo, essa comunicação com Deus, através da obediência da palavra. Jesus Cristo, nós temos que proclamar Jesus Cristo, que foi morto, ressuscitado, Salvador da humanidade. Nós temos que apresentar Jesus Cristo como vida. Jesus Cristo é vida para esse mundo. Como eu falei, essa cidade está morrendo. O mundo está morrendo, cada vez pior está. São poucos os que se levantam para fazer a obra do Senhor. Mas Jesus Cristo é a vida, e nós temos que pregar Jesus como Ele é. Nós temos que falar sobre a fé. No grego, pistis, a emuná, né? Tem o sentido de agarrar com firmeza e segurança. Quando uma pessoa, nasce, brota, a fé no horto da vida de um indivíduo, ele agarra, ele abraça a palavra. Ele nasce de novo. Temos que falar o que é uma conversão. Explicar. Eu estava falando num lugar, também não me lembro onde, que eu aceitei Jesus como pai do pastor Davi, da igreja dele. Ele fez o convite, eu fui naquela igreja, mas era muito barulho. Eles glorificavam. Tinha uma banda muito barulhenta, e eu achava aquilo tudo muito barulho, muito barulho, muito barulho. E daí o pastor João dos Passos fez o convite. Alguém quer vir para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A minha cunhada, seria minha futura cunhada, que eu ainda era solteira, está do meu lado. Ô Diva, tu não quer aceitar Jesus? O que é isso? Não, tu vai lá e tal, e tal, e tal. Parece uma boa proposta, vou lá. Dobrei meu joelho, mas era um barulhão, muita gente, muito barulho. Mas de repente, irmãos, aquele barulho, eu aqui no meio, aquele barulho foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E eu parece que fiquei sozinha ali, num silêncio. E eu escutei quando o pastor João dos Passos dizia assim: Senhor Deus, quero te apresentar essa jovem. Não conheço a vida dela, mas tu conhece. Escreve o nome dela no livro da vida. Aleluia. Não deixe que se apague, Senhor. Cuida dela. Usa ela nas tuas mãos, Senhor. E falou mais alguma coisa e o barulho voltou. Aquele barulhão. Mas eu pude escutar o que o pastor falou. Glórias a Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Eu digo todo dia: Jesus, tu é lindo. Aleluia, glória a Deus. Vamos
ficar de pé, amados. Poderíamos falar Glória a muita coisa. Deus. Teria Aleluia. tantas coisas para falar. Santo de Israel. Nós temos que falar sobre o Espírito Santo. O que é uma igreja? O que é a igreja? Glória a Deus. Aleluia. O que é a igreja num coletivo? O que é a igreja? Eu sou a igreja. No coletivo, amados, nós somos a igreja. Agora, no individual, nós somos o templo. Entenderam, irmãos? Num coletivo, nós somos a igreja. Individualmente, somos o templo do Espírito Santo. Sim, meu Deus. Quando nós temos aqui a igreja, vai se fechar. Mas o templo vai ficar aberto. Esse templo não pode fechar, irmão. A presença de Deus está aqui. Onde está a presença de Deus, não se fecha as portas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite eu quero te convidar. Glória a Deus. Quem quer entrar no propósito de Deus? Aleluia, Deus. Quem quer dizer, não, eu quero voltar atrás, regressar. Regressar ao princípio e começar de novo. Quem sabe alguém precisa. E não é vergonhoso. Faz parte da humanidade. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Se alguém tiver uma necessidade, uma cura, precisa de uma cura, de uma libertação. Se você quiser oração, vem aqui na frente se quiser. Se alguém quiser fazer um novo pacto com o Senhor, quer dizer, homem não faz pacto, né? Biblicamente, sobre a mentalidade judaica, homem não faz pacto com Deus. É Deus que faz pacto com o homem. Porque quando o homem faz pacto com Deus, ele se perde lá na frente no processo. Mas quando Deus faz um pacto com o homem, o que ele prometeu, ele cumpre. Oh, aleluia. Aleluia. Você que é obreiro, que tem as chamadas, quer se ajuntar com a sua esposa, nós vamos orar. Pega na mão dela. Pega na mão dela, não tenha vergonha. Vai com a tua esposa, vai com o teu esposo. E nós vamos orar. Orar com firmeza, com fé, irmãos. Você que tem uma obra, um trabalho na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Eu vou Deus. convidar o pastor Davi, eu tomei a roupa, estou com Glória a vontade de Deus. orar. Quebra tudo aí. Glória a Deus que tem entrega tudo. Não deixa Glória nada. a Ninguém Deus. que volta sem voz para o Brasil. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Estamos na Santo de dependência do Israel. Senhor. Você que está fazendo algo para o Senhor, mas queria que você tivesse um trabalho mais excelente para apresentar com Deus. Porque Deus não teve dificuldade de ver que a forma estava que a terra estava sem forma e vazia. E se você não tiver dificuldade de falar para o Senhor aonde está a tua necessidade, então a partir de hoje o teu ministério será um ministério de excelência. Mas Oh, aleluia. Vai conversando com o Senhor. Vai apresentando a tua deficiência, a tua debilidade. Vai contando. Vai pedindo para o Senhor o que você precisa. Oh, aleluia. Aqui está um povo, Senhor, que tu escolheu, tu chamou teu nome para aqui. Deus, eles estão pedindo graça, força. Querem entrar no meu propósito. Querem entrar na tua presença e te apresentar um trabalho com excelência, dirigido, guiado pelo teu Santo Espírito. Eles querem receber uma unção, poder e autoridade diferenciada. Oh Deus, essa obra é tua, não é de homem. Trabalha na vida desses casais.
Usa eles poderosamente. Da sabedoria, da graça, da unção, da autoridade do teu Espírito, da visão de reino. Oh Deus, venha tirar todo impedimento da manifestação do teu Espírito, Senhor. Venha tirar aquilo que não te agrada. Venha colocando, restaura aquilo que está sem forma e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo nessa noite. Enche a igreja com poder, enche esse povo nesta cidade. É a autoridade do Espírito, é a unção, dá-lhe graça, dá-lhe virtude. Faça a diferença. Ah, Senhor. Espírito Santo. Meu Deus, vai enchendo, vai dando sabedoria, vai dando autoridade pro teu povo. Ah, meu Deus, abençoa esses casais. Meu Deus, que haja sinceridade, que haja temor do Senhor na vida deles. De casamento, vem tirar esse demônio que está no meio dessa família, vem tirar esse espírito de divisão, de confusão, vem tirar esse espírito de divisão e coloca união e amor nessa união. Oh, aleluia. Vai se expandir, essa obra vai crescer, esta cidade vai ver a glória de Deus.